E você que já aceitou a Cristo como Salvador, que já tem o Espírito Santo habitando em você, você não se interessa em ser revestido de poder? Você não se interessa em ser cheio do Espírito Santo? Que tal começar a buscar esse poder do céu? Que tal buscar essa promessa do Pai para nossas vidas? Deus, ele não é um ser distante, que está longe, incapaz de ouvir, de sentir as nossas dores. Deus é um Deus que habita em nós. Olha que coisa linda. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos queridos internautas, né? Aí no YouTube. Meu nome é Pastor Paulo Henrique Vendrameto, CGADB 59587. E antes de nós começarmos aí mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, peço gentilmente que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, deixe seu comentário a favor ou contra, tá bom? Para que nós possamos expandir ainda mais esse ministério da Palavra de Deus, que possa alcançar muitas vidas. Muito bem, nós estamos aí estudando o Evangelho de João, a forma como João via a Jesus Cristo, e nós falamos na primeira aula sobre essa forma, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Falamos na segunda aula sobre o novo nascimento, uma regeneração feita pelo Espírito Santo. Falamos sobre a verdadeira adoração, que é feita em espírito e em verdade. Falamos que Jesus é o verdadeiro pão da vida que foi partido por nós. Falamos sobre a verdade que liberta. A verdade é Jesus. Falamos sobre o bom pastor e a porta do curral das ovelhas, que é Jesus. Nós falamos sobre a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida é Jesus. Nós falamos sobre uma lição de humildade, já entrando aqui para os últimos dias de Jesus aqui na terra, quando ele se reúne com os discípulos para participar ali da última ceia. Ele dá essa lição de humildade para os discípulos, que é o ato dele lavar os pés dos discípulos, dizendo que no reino de Deus o maior serve o menor. E ele nos deu esse exemplo. Na lição passada nós falamos sobre o único caminho que nos leva a Deus, a única verdade a ser revelada, e o único local onde encontramos a vida. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. E hoje nós vamos falar sobre uma promessa que Jesus, o Verbo encarnado, fez para conosco. A lição de hoje é a promessa do Espírito Santo, a lição número 10 do segundo trimestre de 2025. A nossa lição ela está baseada em 3 pequenos textos, né, do Evangelho de João, no capítulo 14, no capítulo 16 e no capítulo 20. No capítulo 14, verso 16, 17 e 18 diz: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Verso 26 do capítulo 14. Já no capítulo 16, no verso 7 e 8, diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O verso 13 do capítulo 16 diz: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João, capítulo 20, versículo 21 e 22 diz: Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe,
recebei o Espírito Santo. Bom, nessa lição nós vamos analisar dois elementos significativos nesse texto. O primeiro, a afirmação de Jesus de que seus discípulos receberiam o Espírito Santo. Depois nós vamos observar uma ligação entre essa visão regeneradora do Espírito Santo e o acontecimento registrado no livro de Atos pelo evangelista Lucas. Bom, primeiro, uma promessa do Pai. No Evangelho de João, no capítulo 14, como nós lemos, Jesus diz assim, que ele vos dará outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. Outro Consolador no versículo 16, no versículo 17 diz que esse Consolador, esse outro Consolador, ele habita convosco e estará em vós. Nós lemos agora há pouco. Já no capítulo 16, é mencionado que quando esse Consolador chegasse, ou quando ele chegar, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vai trazer uma evidência aí de uma atuação regeneradora do Espírito Santo, que consola, que está em nós e que nos convence dos nossos pecados. Olha só, a palavra consolador vem de um termo grego chamado paráclitos, ou paracletos, que significa alguém chamado para ajudar, para encorajar, para interceder por uma outra pessoa. Então, é como se consolador quer dizer um advogado, um amigo. Você tem um amigo que é seu advogado, vai te defender, ou é um consultor especial, alguém que vai consultar, saber algo para você, para trazer já pronto para você. A expressão outro vai trazer uma ideia, e aí é interessante essa ideia, porque do grego, outro aí é alios, que significa, que dá um sentido de distinção em relação a um outro indivíduo, mas um outro indivíduo da mesma natureza. Só para a gente entender, por exemplo, digamos que nós estamos aí num consultório, eu tenho ali meu dentista, o meu médico, isso é comum às vezes no dentista, por exemplo. É comum você estar lá com a boca aberta e o seu dentista fala assim, olha, eu vou chamar meu colega aqui para ele ver uma situação aqui. Ou um médico que chega e fala assim, eu vou encaminhar você para um outro colega porque ele tem uma especialidade ali. Então você vai trocar um médico por outro médico. Você não vai trocar um médico por sei lá, um comerciante, trocar um médico por um empresário qualquer, e trocar o médico por um promotor de justiça, trocar o médico por um juiz ou por um policial. Não, cada um no seu lugar. Porém, quando essa ideia de outro, Jesus diz assim, o Pai vos enviará outro Consolador. Mostra que não é a mesma pessoa, não é o mesmo Cristo que foi e que voltou, é outro. Porém, não é outro qualquer, é outro que possui a mesma natureza. Isso mostra essa singularidade aí do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade. Mas também mostra uma igualdade entre elas. Mostra que é outro, porém não é outro qualquer, é outro igual, da mesma natureza. Então, isso é importante a gente entender os termos originais para a gente entender o que está dizendo. Na sequência ele diz assim, não vos deixarei órfãos. Deve ser difícil porque, e aí a gente vai perceber, nós já falamos aqui, Mateus escreve para os gentios, aliás, para os judeus, dizendo assim, olha, Jesus Cristo é o Messias esperado por Israel. Jesus, as profecias se cumprem nele, é ele que vai reinar sobre Israel. Marcos escreve para os romanos, dizendo, olha, achamos um servo perfeito. Lucas escreve para os gregos, dizendo, olha, achamos o homem perfeito. Mas agora vem João, mostrando que Jesus é o verbo de Deus encarnado, ou o próprio Deus. Então são visões diferentes.
se a gente analisar no contexto dos discípulos, a maioria deles estavam vendo Jesus como o Messias esperado por Israel. Achamos o Messias, disse a mulher lá do poço de Jacó. Olha, eu achei o Messias, né? Então eles entendiam, viam Jesus dessa forma. Agora pensa como deve ser difícil para alguém que estava seguindo Jesus, seguindo os passos de Cristo, andando junto com ele, aceitar que de fato agora esse seu Senhor, esse Cristo de Deus, esse Messias prometido estava morto. Era muito difícil para aceitar. Então, Jesus chamava, como tem o exemplo de João 13:13, chama eles filhinhos. Jesus tinha aquele carinho, aquele cuidado e aquela proteção que ele dava aos seus discípulos. Ele comprava briga pelos seus discípulos. Certa vez Pedro falou: Senhor, estão cobrando impostos nossos, meu filho, vai lá. Pedro reclamou que Jesus, né, que o cobrador falou: seu mestre não paga imposto. Jesus, tentando proteger Pedro também, vai lá, pesca o peixe e tira duas moedas, paga o meu imposto e o seu, para você também não ser acusado de alguma coisa. Então Jesus tinha muito aquela proteção em cima dos seus discípulos, né? O mar estava bagunçando, ele vai lá, calma o mar, sossega, porque os meus discípulos estão aqui. Então ele tinha toda aquela proteção paterna, aquela proteção em torno ali dos seus discípulos. Mas agora ele morre. Mas antes de morrer, ele diz assim, ele dá uma garantia e diz assim: olha, eu sou, entre aspas aqui, né, o pai de vocês, estou cuidando de vocês, mas vocês não vão ficar só. Eu vou mandar um outro consolador, vocês não vão ficar órfãos, vocês não serão alguém que não terão mais a quem seguir, não terão mais alguém que oriente, não terão mais alguém que direcione, que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, que vocês possam conversar, que vocês possam saber sobre as coisas do céu. Vocês não vão ficar distante de mim, eu vou mandar outro consolador. Então, o que isso significa? É que com a ida de Jesus para o céu, nós não estamos desamparados, nós não estamos desprezados pela divindade. Não. Deus, ele não é um ser distante que está longe, incapaz de ouvir, de sentir as nossas dores. Deus é um Deus que habita em nós. Olha que coisa linda. Ele não é um Deus mais... no Antigo Testamento se tinha que ir no templo orar a um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Daqui a pouco vem o Filho de Deus, está presente com eles ali. Não precisa mais ir atrás de um Deus distante. Deus agora estava habitando com nós. E agora Jesus coloca para nós algo mais extraordinário ainda. Não só o Deus soberano, criador de todas as coisas, está muito além do nosso entendimento. É um Deus transcendente do qual nós não vamos nunca compreendê-lo diante da sua magnitude, do seu poder, da sua grandeza, da sua glória. Nós não temos capacidade como criatura de compreender Deus na sua totalidade. Ele é tudo isso, mas ele não só é tudo isso, como ele habitou entre nós. E agora a parte mais importante, ele não só habitou entre nós, agora ele habita em nós. Que coisa maravilhosa o que Deus fez pelo ser humano. Bom, o texto de João 20, que nós lemos também, é importante a gente entender esse contexto que envolve ali o versículo 21, 22, que diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E aí vem o fechamento no versículo 22, que diz: havendo dito isto, ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus aparece para os discípulos. Eles estavam num local e Jesus aparece para eles já depois de ter sido morto. Então olha só, eles estavam tristes, eles estavam angustiados. Jesus disse assim, antes, ele disse: olha, vocês não fiquem tristes, porque vocês não vão ficar órfãos. Mas eles já estavam tristes, porque eles já se sentiam órfãos.
E de repente Jesus aparece no cenáculo onde eles estavam, naquela sala, naquele ambiente que eles estavam ali, e Jesus aparece com eles e diz: paz seja com você. A paz do Senhor, meus irmãos. Que coisa linda, Jesus aparecendo do nada naquele ambiente, e olha, a paz do Senhor para vocês, né? Lógico que ele não diz paz do Senhor porque ele é o Senhor, então ele diz assim: paz seja convosco. E os discípulos, eu acredito que ficaram assustados. O que está acontecendo? Cristo apareceu para nós, ressuscitado, glorificado. E essa passagem que encontra aí no versículo 21 e 22 do capítulo 20 do Evangelho de João, ele começa um pouco antes, quando Maria Madalena vai lá no sepulcro, né? E lá no sepulcro ela encontra ali a pedra removida, ela corre lá, avisa os discípulos: olha, a pedra tá removida, e agora o que acontece? O que aconteceu? Os discípulos correram lá, viram que Jesus não estava no ambiente. Mas agora ele chega e fala: olha, paz seja convosco. E aí ele chega e fala: olha, olha os marcos, mas Senhor, é o Senhor mesmo? Olha aqui, olha os furos nas mãos, nos pés, olha aqui, ó, onde a lança entrou. Senhor, é o Senhor mesmo, sou eu mesmo. Recebei agora o Espírito Santo, o Consolador, a promessa que o Pai tinha feito para vocês, desde o princípio do mundo, vocês vão receber agora. E a Bíblia diz que ele sopra sobre os discípulos que estavam ali, esse Espírito Santo. Então, esse momento em que Jesus aparece com o corpo glorificado é uma sequência que vem desde lá, desde da crucificação, a tristeza deles, Maria Madalena encontrando o sepulcro vazio, os discípulos Pedro e João vai lá, vê que realmente está vazio, avisam todo mundo, Tomé não acredita, e daqui a pouco Jesus começa a aparecer para os discípulos. Bom, quando Jesus chega e diz: recebei o Espírito Santo, e sopra sobre ele, há muitas divergências sobre esse sopro do Espírito, porém, nós temos aí uma explicação na Bíblia de Estudo Pentecostal, uma observação interessante sobre essa interpretação, que ela esclarece que a palavra grega assoprar, que é infusão, né? Do grego vem a palavra infusão, significa ali fôlego de vida. Então, olha só, na ideia de que ele sopra, ele está produzindo vida através do seu sopro, ou seja, o Espírito do Senhor que nele está agora, sai dele um espírito de vida, um fôlego de vida, e vai até onde os discípulos estão. Essa palavra assoprar, fusão ali do grego, é a mesma ideia que tem no texto de Ezequiel 37, versículo 9, quando ele sopra sobre os mortos para que vivam. Sopra os 4 ventos e sopra sobre esses ossos, ou seja, traz vida sobre esses ossos, coloca vida nesse vale de ossos secos, né? Então sugere que o Espírito Santo foi soprado para trazer nova vida àqueles discípulos, indicando uma perspectiva aí de regeneração, que a partir do momento em que os discípulos recebem o Espírito Santo, eles passam então a ter a sua vida então transformada, se transformando em uma nova vida, uma nova criatura. E é interessante porque isso aconteceu antes do dia do Pentecoste. Bom, em João 20 e 22, ele diz: recebei o Espírito Santo. Nós vamos ver que essa expressão, receber o Espírito Santo, nós vamos observar que faz uma menção direta a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou nos discípulos naquele momento específico em que Jesus diz: recebei o Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo então passa a morar dentro dos discípulos. Os discípulos então passam ou tornam-se uma nova criação, uma nova um novo personagem, né? Então, por quê? Porque eles foram completamente
regenerados e agora estão sendo governados, estão sendo habitados, estão sendo vivificados pelo Espírito Santo que agora habita neles. E aí nós temos várias referências que, infelizmente, o tempo não nos permite ler todas elas, para não ficar muito extenso o nosso vídeo, mas está lá Romanos 8, 9 a 14, Gálatas 5, 16 até o 26. Mais adiante, no dia de Pentecostes, que seria uma outra... uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito Santo, que viria sobre eles com a função de preparar eles para a pregação do Evangelho, que começaria em Jerusalém até os confins da terra. Mas a ideia é, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor quando nós aceitamos a Cristo como Salvador. Somos revestidos com o Espírito Santo, reforçados com o Espírito Santo, como quando somos batizados no Espírito Santo. Então são dois momentos distintos. Um quando nós aceitamos, nós já recebemos. E outro quando nós somos capacitados para o trabalho. Bom, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. Jesus estava ali no Monte das Oliveiras vamos voltar um pouquinho. Jesus foi morto no dia da Páscoa, né? E ele ali ressuscita no domingo de Páscoa. Ele ressuscita. E aí, aliás, isso, ele ressuscita no domingo de Páscoa, mas Jesus não fica ausente dos discípulos, porque ele, nesse intervalo entre o dia de Páscoa e o dia de Pentecoste, que são 50 dias, Jesus ficou por 40 dias, desde o dia da ressurreição, aparecendo para os discípulos. E às vezes a gente nunca para, às vezes, para pensar sobre isso, que Jesus ficou entre os discípulos depois de ressurreto. Ele estava com os discípulos na sexta-feira, quando ele foi crucificado. Ele apareceu para os discípulos logo no domingo pela manhã, quando Maria Madalena encontra ali Jesus no sepulcro, e depois ele aparece com os discípulos, e depois disso ele continua aparecendo para os discípulos como um evento. Esse evento agora que eles estavam lá no cenáculo ali, naquele local, e quando Jesus diz, aparece para eles, mostra as marcas, e a Bíblia cita várias vezes que ele aparece, né? Então, esse aparecimento de Jesus está nesse período, né, entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, após a ressurreição, que ele começa a aparecer aos discípulos. Então, na Páscoa, o Cordeiro foi sacrificado. Jesus, o Cordeiro de Deus, conforme nós estudamos no trimestre, né? Já falamos sobre isso. Mas 50 dias depois acontecia a festa das colheitas. Então, acontecia a Páscoa, e 50 dias depois da Páscoa, acontecia uma outra festa, a festa da Páscoa, que celebrava a saída do povo de Israel do Egito, e 50 dias depois celebrava uma outra festa, porque, para a gente entender essas duas festas, a Páscoa significa quando o povo sai do Egito, e ele sai do Egito rumo à terra de Canaã. E eles passaram ali os seus 40 anos no deserto e tal, enfim, mas depois conquistaram a terra de Canaã. E quando eles conquistam a terra de Canaã, eles têm agora por um mandamento, né, um mandamento divino, que eles celebrem o fato de que eles eram escravos e agora eles são senhores que colhem as suas colheitas. Então, quando eles estão colhendo as colheitas já em Israel, eles são obrigados aí, entre aspas, né, pelo mandamento divino, a oferecer um sacrifício, oferecer uma festividade, oferecer um culto ao Deus que fornece para eles toda aquela colheita. Então a Páscoa celebrava a saída do Egito, e o dia de Pentecoste, que a palavra Pentecoste significa 50 dias, então 50 dias depois da Páscoa se celebrava a festa de colher. E Jesus, e essas duas festas eram festas muito importantes para Israel, e até hoje são,
de forma que as pessoas vinham de todo Israel para participar da festa da Páscoa. Mas não era só isso também. Eles participavam da festa da Páscoa, mas eles iam a Jerusalém oferecer os sacrifícios do dia do Pentecostes. Então, quando Jesus morre, ele morre numa festa em que algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia dizem que muitas pessoas, como naquele tempo não tinha avião, não tinha carro, não tinha trem, metrô, esses negócios, né? Não tinha nem uma bicicleta para andar, era tudo a pé ou no lombo do animal. Então, às vezes, muitos israelitas vinham para Jerusalém e permaneciam em Jerusalém da festa da Páscoa até a festa do Pentecoste e ir embora depois do Pentecoste. Jerusalém estava borbulhando de gente durante esse evento. Jesus, no início desse evento, ele entrega a sua vida a favor de muitos. E no final desse evento, que é a colheita do trabalho que Jesus fez, do sacrifício que nos trouxe salvação, vem então agora os louros disso, vem aí o galardão de tudo isso, né? E esse galardão que é feito na festa de Pentecostes. Jesus fica ali 40 dias com os discípulos e ele sobe ao Monte das Oliveiras e fala: vocês fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E eles são revestidos de poder exatamente no dia do Pentecoste. Não por acaso que o Espírito Santo desce no dia de Pentecoste, porque eles estavam reunidos naquele cenáculo. Quando Jesus sobe ao monte, tinha mais de 500 pessoas, e Jesus disse: olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês precisam ser revestidos, vocês precisam ser cheios, vocês precisam dessa capacidade agora para poder levar esse evangelho, para poder expandir essa mensagem. Mas só 120 permaneceram no cenáculo. Mas esses 120 que esperaram e que permaneceram ali, eles receberam algo tão extraordinário, que a cidade inteira alvoroçou. As pessoas corriam todo lá para aquele cenáculo. Só para se ter uma ideia, quando Pedro sai do cenáculo e ele vai falar com aquelas pessoas, só as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador foram quase 5.000 pessoas. Quantas pessoas tinham ali nesse dia? Então o poder de Deus através dessa descida do Espírito Santo, que é uma promessa do Pai de recebimento de poder, que de repente, diz a Bíblia, de repente aconteceu algo extraordinário. Atos 2, 1 e 4, vou até ler aqui. Ao cumprir o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas sobre eles línguas como que de fogo, dos quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Que coisa maravilhosa para acontecer exatamente no último dia da festa. Que coisa extraordinária. Todos foram cheios do Espírito Santo, diz o texto que nós lemos aqui. Vamos observar que durante o ato da conversão, o Espírito Santo vem e realiza a nossa regeneração. Mas, desde que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, considere isso. Desde que nós somos regenerados pelo Espírito Santo, é necessário que cada salvo, cada crente, seja também cheio desse Espírito Santo. Seja também revestido de poder por esse Espírito Santo para a finalidade de testemunhar o Evangelho. Então, no livro de Atos, alguns questionam essa questão da glossolalia e tal, mas enfim. O certo é que a Bíblia diz que foram cheios, olha só, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia. Então, todos foram cheios, consequentemente, ao ser cheio, passaram a falar novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Bom, começaram a falar novas línguas. Nós somos pentecostais, entendemos que o batismo com o Espírito Santo constitui uma experiência muito profunda na vida daqueles que já são regenerados pelo Espírito.
É difícil porque se você não é batizado com o Espírito Santo, se você não é pentecostal e nos assiste aqui, não tem como explicar para você o poder, a sensação, a cena que se faz em nossa vida quando somos batizados com o Espírito Santo. Não dá. Você precisa buscar e conhecer por si. Então, o que a Bíblia traz para nós é que essa experiência ela não ficou presa só em nós. Olha só o que diz Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Quer ver? Diz assim: porque essa promessa que foi tecida, a promessa do Espírito Santo, essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos quanto ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o nosso Senhor Jesus chamar. Olha que coisa linda, né? E ele começa no versículo 38 que diz assim: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, que é a promessa que diz respeito a vocês, aos vossos filhos, aos que estão longe, a todos quanto o nosso Senhor chamar. Então, falar em línguas é um cumprimento da promessa que evidencia que nós fomos capacitados para o trabalho. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, né? E também porque tem algumas vezes que Deus usa alguém falando em línguas estranhas que não é estranha para quem ouve, mas é estranha para quem fala. Digamos aí, eu não conheço o Japão, não sei nem como é que se fala japonês, mas de repente Deus me toma em línguas estranhas dentro da igreja e lá tem alguém que sabe japonês e que Deus quer falar somente com ele. E ele ouve toda a mensagem do evangelho falada através de alguém, de uma pessoa que talvez não sabe nem ler. E aí a pessoa fala: mas o senhor sabe japonês? Não sei de nada, não sei o que é japonês. Pois é, mas eu ouvi o senhor falando em japonês. Olha só que interessante. É a interpretação dessas línguas que Deus coloca na nossa língua e nós entendemos aquilo que está sendo falado. Então, nesse episódio do dia de Pentecostes, por exemplo, as línguas eram desconhecidas para quem falava, mas eram compreendidas pelos ouvintes. A Bíblia diz que ali tinha gente de todo mundo. E quando Pedro falou, ele falava em Galileu, né, ali, não sei se era hebraico que ele falava, né, provavelmente. Ele estava falando em hebraico ali, ou em grego, mas os fenícios estavam ouvindo em fenício, o japonês ouvindo em japonês, o alemão ouvindo em alemão. E isso só vai mostrar o seguinte: que é uma obra do Espírito Santo. Só vai mostrar que é ele quem faz isso. Só vai indicar que uma voz só, uma fala só, chega interpretada a cada um de uma forma diferente. Esse Espírito Santo habita em mim e habita em você que já aceitou a Cristo como Salvador. E você que ainda não aceitou a Cristo, não quer receber esse Espírito Santo? Não quer esse selo da promessa na sua vida? Não quer esse revestimento de poder para você? E você que já aceitou a Cristo como Salvador, que já tem o Espírito Santo habitando em você, você não se interessa em ser revestido de poder? Você não se interessa em ser cheio do Espírito Santo? Que tal começar a buscar esse poder do céu? Que tal buscar essa promessa do Pai para as nossas vidas? Uma promessa de revestimento de poder. Meus amados, chegamos aí ao final dessa nossa aula. Nós vimos aqui que a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado, mas tem a ver também com a capacitação do salvo para testemunhar acerca do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os lugares onde nós estamos. Então essa promessa ela passa por toda a Bíblia e manifesta completamente no dia de Pentecostes. E não só no dia de Pentecostes, mas como nós lemos aqui em Atos 2, 38 e 39,
essa promessa ela se estende até os dias de hoje para todos quanto se arrepender, todos quanto crerem no Evangelho. Então, até a volta de Jesus, essa promessa do Pai pode ser manifesta na vida de todos os pecadores que confessarem a Cristo como Salvador, regenerando essa pessoa, tornando essa pessoa um salvo em Cristo Jesus e ainda batizando ela com o Espírito Santo. Próxima aula, domingo que vem, se Deus permitir, falaremos sobre a intercessão de Jesus pelo Espírito Santo. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida. Não deixe de compartilhar esse vídeo com um amigo, tá bom? Para que ele possa conhecer essa essência de Deus que habita em nós também. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você durante essa semana. Que Deus abençoe a todos.